Mensagem número 47, estejamos em paz, baseada numa passagem do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, onde Jesus diz: paz seja convosco. E Emmanuel comenta: rujam tempestades em torno do teu caminho, tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura a afeição de labareda invisível. Se alguém te recusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, acerena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante. E por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista, e embora te interesses pelo fruto de determinada árvore, não chegarás a colhê-la antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia. Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que na hora da manjedoura, as vozes celestiais, após o louvor dos céus, expressaram votos de paz à terra, e depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos seus discípulos espantados: a paz seja convosco. Então percebam, pessoal, que aqui no final, Emmanuel já contextualiza essa fala de Jesus, né? Jesus fez essa fala quando ele apareceu para os apóstolos pela primeira vez depois da crucificação, né? Tanto é que os apóstolos, esse episódio do capítulo 20 do Evangelho de João, o capítulo 20 é o penúltimo capítulo do Evangelho. Então ele já narra fatos que transcorreram após a crucificação, né? E o que aconteceu? Após a crucificação, Maria de Madalena foi no túmulo. Ela parece que levou uns perfumes ou algumas coisas assim, porque ela queria fazer uma última homenagem ao mestre, né? E chegando lá, o túmulo estava vazio e as pedras que fechavam o túmulo estavam afastadas. Então ela ficou assim assustada, né? E sem saber o que estava acontecendo, e foi avisar os discípulos, né? Esse capítulo ele conta isso, né? Esse capítulo 20 do qual foi extraída essa passagem. Ela foi chamar os discípulos, aí Pedro e João vieram correndo para ver o que estava acontecendo, viram que o túmulo realmente estava vazio, e depois de um certo tempo, eles saíram dali e eles estavam refugiados dentro de uma casa, porque eles estavam sendo perseguidos por serem discípulos de Jesus, né? Jesus foi crucificado porque foi considerado um malfeitor, e eles estavam trancados dentro de uma casa, e eis que, para surpresa deles, Jesus do nada, sem a porta fechada, aparece lá no meio deles, né? E a primeira frase que ele disse foi justamente essa: a paz esteja convosco. Por isso que Emmanuel fala lá que os discípulos espantados, né? Eles ficaram espantados por quê? Justamente por isso falaram: mas como que pode, né? Depois de ter sido crucificado, nós vimos ele morrer, né? Nós vimos ele na cruz. Como é que ele aparece aqui, né? Sem nem sequer abrir a porta, e de repente aparece no nosso meio? Mas o mais importante dessa mensagem é o fato de que a primeira coisa que Jesus diz a seus discípulos é: a paz esteja convosco, né? Vocês podem ver que essa é a epígrafe aí do nosso capítulo, né? Paz seja convosco. Ou seja, antes de dar orientações aos seus discípulos assustados pela perseguição, a primeira coisa que ele transmite a eles, ou seja, a prioridade número 1, é a pacificação dos corações. É isso que a gente tem que tirar dessa mensagem, por isso que eu também estou contextualizando a mensagem aqui, né? Para vocês verem que o que Jesus colocou como primeiro ponto
de sustentáculo para os seus discípulos, para que eles pudessem trabalhar na disseminação do Evangelho, o estabelecimento de uma paz interior, de uma tranquilidade interior, né? E aí Emmanuel faz comentários muito interessantes a respeito, quando ele diz, por exemplo, nesse primeiro parágrafo: rujam tempestades em torno de teu caminho, tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Ou seja, de que Emmanuel está falando aqui? Da essência da paz, que é a paciência, ou seja, a capacidade de manter o autocontrole diante da adversidade. Porque vejam, quando ele diz rujam as tempestades, né, tempestades aqui simbolizam exatamente as adversidades, as contrariedades, as frustrações, as dificuldades. E aí qual é a recomendação que Emmanuel nos traz, baseado nessa passagem de Jesus? Que a gente se mantenha em paz na direção do bem. Ou seja, não é uma paz passiva, né? Não é uma paz que espera de braço cruzado as coisas acontecerem, mas é uma paz que nos permite, diante de circunstâncias inesperadas e imprevistas, recalcular a nossa rota, nos adaptar, né? Nos tornarmos maleáveis às circunstâncias que muitas vezes não saíram do jeito como imaginávamos, mas nós temos essa capacidade de, mantendo-nos serenos, nos readaptarmos, né? Mantendo-nos serenos, recalcularmos nossa rota, tornarmos nossa mente maleável para se adaptar às adversidades que o momento possa estar apresentando, né? E no segundo parágrafo, Emmanuel nos aconselha a não carregarmos o peso morto de aflições inúteis, né? Aqui eu acho interessante que a gente faça uma reflexão sobre o significado da palavra aflição, né? Que tem uma origem no grego antigo, numa palavra grega que significava o ato de prensar, de imprensar, de fazer pressão. Ou seja, a aflição, no seu sentido etimológico original, ela representa aqueles momentos em que, não conseguindo sustentar nossa paz interior, nós nos deixamos tomar por uma espécie de opressão interior, né? De angústia, né? A gente se deixa arrastar por dilemas, né? Por tribulações que tiram o nosso equilíbrio, né? E aí Emmanuel nos alerta, né? Qual é o remédio para isso? O cultivo dessa paz que Jesus nos recomendou, né? O cultivo da paciência, né? Da adaptabilidade às novas circunstâncias, né? Da capacidade de lidar com a frustração, né? Do exercício e desenvolvimento dessa habilidade de saber conviver com aqueles momentos em que as nossas expectativas muitas vezes não são atendidas, né? Por isso que na continuidade Emmanuel fala para nós nos refugiarmos na cidadela interior do dever retamente cumprido. Aqui seria interessante a gente fazer uma reflexão, né? O que é o dever retamente cumprido, né? A gente poderia dizer que o dever retamente cumprido nada mais é do que a gente saber fazer o que cada circunstância requer, né? É a gente ter essa maleabilidade, né? Essa adaptabilidade de nos afeiçoarmos, né? De nos adaptarmos às condições que estão sendo postas, que muitas vezes não são condições desafiadoras, né? São condições que nos tiram da nossa zona de conforto, né? Então, dever retamente cumprido, ele diz respeito a essa capacidade de fluir como a água flui no terreno, né? A água, ela não deixa de perseverar em direção ao seu destino, né? Ela não deixa de correr em direção ao seu destino, mas ela vai se adaptando ao terreno, né? Às curvas do terreno, à sinuosidade do terreno. Aquilo que o terreno exige da água, ela se amolda a ele, mas ela segue em direção ao seu destino. Então é disso também que Emmanuel está nos falando aqui quando ele fala sobre refugiarmos-nos na cidadela do dever retamente cumprido. Ou seja, quando nós desenvolvemos essa habilidade, essa maleabilidade de nos adaptarmos às situações que a vida nos propõe, nós nos tornamos como que uma fortaleza, porque cidadela significa fortaleza, né? Uma fortificação que normalmente é construída num ponto estratégico de uma cidade, de modo a protegê-la, né? Então é como se Emmanuel estivesse dizendo:
que a proteção da tranquilidade da nossa mente, a proteção da nossa paz interior, está nessa capacidade de fluir de acordo com aquilo que a vida nos propõe, né? De nos libertarmos, né, dessa coisa de querermos que sempre os nossos desejos sejam de alguma forma satisfeitos. Por isso que também os mestres espirituais nos dizem que a iluminação é justamente a libertação da escravidão ao desejo, né? Não há problema em termos desejos, mas não podemos ser escravos deles, né? Jesus, por exemplo, quando ele estava na noite anterior à sua crucificação, né, tem aquela famosa passagem do Evangelho onde ele diz assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Né? Ele sabia que ele ia passar por momentos difíceis, por momentos desafiadores, mas logo em seguida ele diz: mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Ou seja, brota um desejo de sobrevivência, mas como ele era um ser iluminado, imediatamente a sua mente se reposiciona e diz: seja feita a sua vontade e não a minha. Ou seja, ele se propõe a se adaptar às circunstâncias para fazer o que elas requeriam dele naquele momento, porque ele sabia que aquele seria o ápice da sua missão de ensinamentos na Terra, né? A gente sabe que a sua doutrina de amor e de compaixão alcançou uma maior difusão justamente após o seu sacrifício, né? Foi aí que aqueles que tiraram a sua vida, imaginando que iriam matar a ideia, perceberam que tinham dado um tiro no pé, porque foi justamente a sua morte, né, que acabou despertando os discípulos e todos os seus seguidores para uma dedicação ainda mais determinada à difusão das ideias cristãs, à difusão dessa doutrina, né, de paz e de amorosidade que Jesus nos legou, né? E aí Emmanuel vai depois desenvolvendo, né, o seu raciocínio, né, em torno de quais são os antídotos para que nós não percamos a nossa paz, né? Então ele, por exemplo, fala sobre aquele momento em que alguém nos recusa, né, que alguém nos rejeita, né? E também cita aquele momento em que as circunstâncias nos contrariam, ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Se alguém te recusa, ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes, ou seja, não fiquemos escravos, né, da gratidão dos outros, façamos o que tem que ser feito, né? Como ele diz lá atrás, cumpramos com aquilo que é necessário, ofereçamos aos outros o melhor, né? Ofereçamos a eles o que eles necessitam, mas não fiquemos escravos de um reconhecimento, né? Não esperemos agradecimentos, né? Não esperemos que as circunstâncias se desenvolvam da forma como nós imaginamos. E uma coisa boa para a gente sustentar a nossa paz nesses momentos em que muitas vezes somos atingidos pela ingratidão é nos lembrarmos do próprio Jesus, né? Que no momento do seu Calvário foi abandonado por todos praticamente, né? Inclusive por muitos de seus discípulos mais próximos. E mesmo assim manteve a serenidade, mesmo assim manteve o equilíbrio e mesmo assim fez, mesmo naquelas circunstâncias sofridas, o melhor que ele podia fazer, até mesmo por aqueles que o estavam submetendo a aquele sofrimento atroz, né? E uma outra dica que Emmanuel nos dá para a sustentação da nossa paz, né, para que estejamos em paz, né, é cultivarmos a simplicidade. E o que é a simplicidade? É fazer aquilo que o momento permite fazer. Por isso que ele fala aqui: tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez. Não tem como a gente comer 2 almoços ao mesmo tempo e vestir 2 roupas ao mesmo tempo, né? Então, isso aqui é uma forma muito prática, né? Muito clara de expressar como é que se cultiva a simplicidade. Simplicidade essa que nos conduz a ficarmos em paz conosco mesmo, porque muitas vezes as pessoas ficam assim: nossa, e amanhã? O que eu vou comer amanhã, né? E amanhã? O que eu vou vestir amanhã? Mas Jesus, em uma outra passagem do Evangelho, ele nos diz: a cada dia o seu cuidado. A ansiedade só atrapalha, preocupações só atrapalham. No budismo tibetano, os mestres dizem, né? Ocupado ou desocupado,
mas nunca preocupado, ou seja, nunca se ocupe das coisas antes que elas necessitem da sua atenção. Se a gente seguir esse conselho de não nos ocuparmos das coisas antes que elas requeiram a nossa atenção, nós vamos manter nossas mentes em paz e, consequentemente, nossas mentes terão mais clareza para produzir o melhor em cada circunstância que nós estivermos vivenciando. E sobre a ansiedade, Emmanuel vai lá na frente, um pouco mais à frente na mensagem, falar assim, a alvorada, ou seja, o nascer do sol, não brilhará antes da hora prevista, e o fruto também não chegará antes do justo momento. Então, o que ele está nos dizendo aqui? Que uma outra dica para mantermos a nossa paz, uma outra dica para estarmos em paz, é sabermos fluir de acordo com o ritmo da natureza, né? Ou seja, o sol tem um horário para nascer, o sol tem um horário para se pôr, o fruto tem um horário para ser, tem um tempo para ser plantado, tem um tempo para ser cultivado e tem o momento em que ele vai ser colhido. Então Emmanuel aqui nos diz, concentremos-nos no processo, sem apego ao resultado, porque o resultado virá naturalmente. E concentrando-nos no processo, estaremos em paz, porque não estaremos ansiosos pela colheita do fruto, mas estaremos felizes pelo cultivo, né, da planta, pelo cultivo daquela espécie, né, daquele vegetal que vai dar o fruto, né? E sabendo também que não devemos ficar ansiosos, né, como diz ele aqui, pelo sol que vai nascer. Coloquemos nossa cabeça no travesseiro, durmamos em paz com a certeza de que na hora certa o sol aparecerá e o nosso corpo, que sabe o que fazer nesse momento, acordará de forma natural, seguindo o ritmo próprio da vida, né? Agora, uma coisa que é importante e para a qual Emmanuel chama a nossa atenção é que nós não devemos confundir serenidade e paz com inércia, né? Isso nos lembra aquela mensagem que nós já sorteamos aqui, Jesus e Paz, né? Onde Emmanuel também diz que a paz de Jesus, aquela paz que ele diz para o discípulo, a minha paz vos dou, ela não é uma preguiça rançosa, mas ela é sim um serviço renovador, né? Então é isso que Emmanuel está dizendo também aqui, reforçando novamente nessa passagem, né? Serenidade não é inércia, né? Serenidade e paz não é passividade, né? A paz é uma serenidade ativa, né? É uma tranquilidade que constrói, né? Que constrói o melhor, né? Que constrói sem ansiedade, que constrói sem preocupação, né? E é por isso que ele vai, no encaminhamento da conclusão da sua mensagem, dizer que o que nós temos a fazer, então, é mentalizar o bem, né? Prestar bastante atenção para em que nós podemos ajudar, que serviços podemos prestar aqui e agora para esses seres e para essas circunstâncias que nos envolvem, né? E prosseguir dessa forma na construção do melhor, que lembra muito aquela frase do professor Cortella, que diz fazer o melhor nas condições que temos, enquanto não temos condições melhores de fazer melhor ainda. Por quê? Porque nós sabemos que se fizermos o melhor nas condições que temos, amanhã as condições serão melhores, né? Se fizermos hoje o que dá para fazer, o que podemos fazer, amanhã, com certeza, né, as condições, não só internas, mas também externas, estarão melhores para que então a gente possa colher os resultados da ação proveitosa que fizemos neste momento, né? Então, em suma, o que Emmanuel está nos dizendo é que se queremos ficar em paz, nós devemos enfrentar as dificuldades, sejam elas quais forem, nos lembrando de que manter a paz é a segurança da nossa vida. Manter a paz é a forma de manter nossas mentes estáveis e, portanto, lúcidas, claras, de modo a que façamos sempre o melhor, né? Sempre o possível dentro das condições que nos são dadas e fazendo isso sempre permeado por um espírito de gratidão, né? De gratidão pelas oportunidades de aprendizado que a vida nos oferece,
né, de gratidão, inclusive pelas dificuldades que aparecem em nosso caminho e que são, na verdade, desafios que estão a todo momento nos propondo que caminhemos, né, que sigamos em frente, que evoluamos para níveis mais amplos e mais profundos de compreensão, de compaixão e de bondade amorosa.